O irmão Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, é um estudioso, é professor, é escritor, é palestrante. Ele tem participação em uma quantidade enorme de meios de comunicações na mídia, é espírita, intervindo aí com seus estudos fantásticos, principalmente relacionando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um trabalho excepcional. E nós vamos reproduzir um trabalho que ele apresentou na web rádio Cristo Consolador, mas antes nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é esse. Pegamos o programa intacto da web rádio Cristo Consolador de São Paulo, da web rádio Estação da Luz de Natal, e reproduzimos aqui com as informações que aparecem lá do autor ou da emissora que apresentou. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos reproduzir o programa O Evangelho é Espírito e Verdade, Bem-aventurados os aflitos, parábola dos servos bons e maus, Paulo de Tarso, Já não sou eu quem vivo, com a apresentação de Marcos de Mário, na web rádio Cristo Consolador. Um programa simplesmente excepcional. Vamos ao programa? Olá, iniciamos pela web rádio Cristo Consolador, mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Toda quinta-feira no ar, às 5 da tarde, ao vivo. E você, portanto, pode participar do nosso programa através do YouTube e do Facebook. Basta você enviar aí a sua mensagem, que estamos aguardando desde agora. Hoje, no nosso programa sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças e vamos destacar uma delas, que é Bem-aventurados os aflitos. Vamos também dar continuidade ao estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus e reservamos para hoje a parábola dos servos bons e maus. Quanto a vida e obra de Paulo de Tarso, que encerramos na última edição, ou seja, na semana passada, nós vamos dar início hoje ao estudo das suas cartas, também chamadas de epístolas. Mas nós vamos, primeiramente, estudar o contexto em que elas foram escritas, os seus objetivos, vamos compreender Paulo de Tarso como esse grande apóstolo do Evangelho. E no final aqui do programa, vamos responder as perguntas que nos são enviadas pelos nossos telespectadores, entre eles, você que está aí nos acompanhando. Muito bem, vamos então, dando início, nos debruçar sobre as bem-aventuranças, muito importantes para que nós possamos, de fato, conhecê-las. Vamos lembrar que Jesus, há mais de 2000 anos, ele subiu a um monte. Por isso, as bem-aventuranças fazem parte do chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, para que ele pudesse falar a todas as pessoas que ali estavam. Segundo os evangelistas, e também, segundo os espíritos, nós temos entre 3.000 a 5.000 ouvintes naquele dia. E Jesus, então, inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Depois, ele vai dar uma série de ensinos, os quais nós já temos estudado aqui no nosso programa, e que, por serem tão importantes, nós vamos também fazer o seu estudo em outros episódios, outras semanas, porque voltar aos ensinos de Jesus é sempre muito importante. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estudou as bem-aventuranças
na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele dedicou 5 capítulos para realizar esse estudo. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E claro que nós vamos acompanhar essas bem-aventuranças, procurando compreendê-las através dos princípios que formam o Espiritismo, ou seja, Deus, Pai Criador, a alma imortal, a comunicabilidade entre as duas dimensões da vida, a espiritual e a material, a lei de evolução, a reencarnação, e nós vamos tentar compreender, então, as bem-aventuranças. E a primeira, que justamente nós vamos tratar hoje, é bem-aventurados os aflitos. Vamos, então, recordar essa bem-aventurança. Ela está transcrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Na verdade, são 3 bem-aventuranças que se conjugam, que são as seguintes: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, são as 3 bem-aventuranças que se conjugam, falando dos problemas que nós enfrentamos aqui na vida terrena, na vida humana. E apenas aqui como um dado histórico, Mateus é o único evangelista que transcreve o Sermão da Montanha. Bem, do ponto de vista terreno, humano, de uma vida que inicia lá no berço e termina no túmulo, pelo menos dentro de uma ótica materialista da vida, essas bem-aventuranças de Jesus são incompreensíveis. Se não, vejamos, vamos fazer uma série de indagações aqui. Como que os que choram, os que têm fome, os que são injustiçados, os que são perseguidos, podem ser bem-aventurados? Onde estarão o consolo e a fartura? Então é preciso sofrer a miséria, por exemplo, para ganhar o reino dos céus? Foi isso que Jesus quis dizer? E isso quer dizer que aquele, então, que não sofre, que aquele que não sabe o que é a pobreza, ele está previamente condenado a não ganhar o reino dos céus? E se a vida termina no túmulo, a promessa de bem-aventurança no reino dos céus, ela é falsa? Indagações que nós temos que fazer a partir desse ponto de vista materialista sobre a vida. Porque ao lermos as bem-aventuranças ao pé da letra, nós estaríamos entendendo que Jesus está abençoando o sofrimento, a aflição, a dor e a injustiça. Mas seria isso mesmo? Bem, esses questionamentos, lógicos do ponto de vista materialista, desconhecem a chave que dá o verdadeiro e perfeito entendimento dessas palavras do Cristo. E a chave é a vida futura, a vida que não termina no túmulo. Não sendo a morte o ponto final da vida, pelo contrário, existindo vida depois do túmulo, onde homens e mulheres não perdem sua identidade, mas continuam vivos e atuantes, então vamos entender que saber enfrentar com resignação, paciência e trabalho as vicissitudes da existência terrena trará a consolação. Ou seja, uma reentrada equilibrada, um retorno equilibrado
do ponto de vista moral, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, Jesus, na verdade, quando ele fala do bem-aventurados os aflitos, ele está nos lembrando da necessidade de termos resignação, paciência e perseverança. Porque se a felicidade não pode ser alcançada aqui na Terra durante esta encarnação, ela será alcançada, ou pelo menos entrevista, no mundo espiritual, quando para ele retornarmos através das portas da morte. Quando falamos de resignação, paciência, trabalho, perseverança, não estamos fazendo o discurso do tipo, bem, é assim mesmo, eu tenho mesmo que sofrer, então eu tenho que aguentar, ou, como se diz também, esse sofrimento, essa dor, essa aflição fazem parte do meu karma, é o que eu tenho que passar aqui na Terra. Para o Espiritismo, o pensamento é totalmente diverso desse. O Espiritismo nos fala em agirmos no mundo, com o mundo, para realizar as transformações necessárias e possíveis em nós e com os outros na transformação da humanidade. Portanto, nós estamos falando da luta em nos tornarmos homens e mulheres de bem, quando, diante das expiações e das provas, continuamos de cabeça erguida. Vamos reconhecer que há uma causa justa, daí a resignação, mas que não devemos nos abater ou nos conformar, e sim acionar a nossa força de vontade, porque somos destinados à perfeição, mas a caminhada é feita por nós mesmos. Então, temos que aproveitar esse estágio na matéria, nesta encarnação, para combater em nós o egoísmo, o orgulho, o preconceito, a injustiça, até que a nossa sociedade seja uma verdadeira civilização, onde, segundo os ensinos de Jesus e também dos Espíritos, ninguém deve morrer de fome. Allan Kardec, nesse capítulo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, né, o capítulo 5, que ele está tratando desta bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, ele nos diz que esse pensamento de que a vida continua e que tudo é justo, tudo tem a sua razão de ser, esse pensamento nos traz um imenso consolo. Mas é claro que deixa em aberto o problema da justiça divina diante das diferenças sociais que temos aqui no mundo. Mas será que deixa realmente essa questão em aberto? Então vamos passar a palavra a Allan Kardec. Nós vamos tirar aqui um trecho do item 3, do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos abrir aspas, agora são palavras do codificador do Espiritismo. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos.
espíritos. Fechando aspas, então essas são as palavras de Allan Kardec. Bom, nós compreendemos então que, à luz da imortalidade da alma e da reencarnação, que estamos atualmente apenas arcando com as consequências do que fizemos em existências passadas. Daí as provas e as expiações. Então não temos que reclamar de Deus. Muito pelo contrário. Temos que agradecer pela oportunidade de aqui estarmos na Terra para podermos reparar esse nosso passado e construir aqui e agora a nossa felicidade futura, no depois da morte, porque a vida continua. Então é bem-aventurado, sim, o aflito, desde que este não carregue consigo a revolta, mas sim que ele tenha compreensão, resignação e, perseverantemente, com confiança, fé, continuar a sua caminhada, a sua jornada, trabalhando sempre, se melhorando, porque ao mesmo tempo que repara o passado, constrói um futuro melhor. Então, nós compreendemos, à luz do Espiritismo, esse significado profundo dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. E lembrando que a aflição alcança qualquer pessoa, não necessariamente o pobre, porque o rico também tem muitas aflições justamente por ser rico. Não esqueçamos disso, que é para combater todo tipo de preconceito e de discriminação. Semana que vem, nós vamos então estudar mais uma bem-aventurança, à luz da doutrina espírita, para compreendermos esses dizeres, esses ensinos do nosso Mestre Jesus. Como o nosso programa tem como proposta estudar sempre o Evangelho, além de estarmos agora vendo as bem-aventuranças, nós estamos estudando também as parábolas do nosso Mestre Jesus, muitas delas enigmáticas, sem as chaves da imortalidade da alma e da reencarnação. Bem, no programa de hoje, nós vamos estudar a parábola dos servos bons e maus. Essa parábola, ela se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, versículos 45 a 51, e também no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, versículos 42 a 48. Vamos nos basear aqui em Mateus. Vamos então recordar a parábola, que é a seguinte. Quem é, pois, o despenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á para a sua parte com os infiéis. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Esta é a parábola dos bons servos
ou melhor dizendo, parábola dos servos bons e dos servos maus. Vamos então entender o que Jesus quis dizer com esta parábola. O Senhor, aqui que confia a sua propriedade e os seus bens ao servo, é Deus. O servo, qualquer um de nós, os filhos de Deus, nós que somos os espíritos que nos encontramos neste momento reencarnados aqui na Terra. Deus nos entrega a casa planetária com todos os seus recursos. E para que não nos percamos e possamos fazer a nossa jornada evolutiva, ele também nos deu a inteligência e o sentimento. E para que não confundíssemos as coisas e tivéssemos parâmetros morais, ele nos confiou Jesus, seu Filho, que já chegou à perfeição e que veio nos trazer a lei de amor. Portanto, nós temos tudo aqui na Terra, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista moral e espiritual. E Deus, então, nos confia tudo. E aqui estamos. Se formos fiéis, e quando o Senhor nos chamar, quando Ele chegar, ou seja, quando partirmos pela morte e retornando ao mundo espiritual, se cumprirmos bem, com fidelidade, tudo aquilo que Deus espera de nós, seremos recebidos com festa, com alegria, e encontraremos a felicidade. Entretanto, se nos desviarmos, ou seja, já que o Senhor não está presente, ele vai demorar para retornar. Deixa eu usufruir de tudo isso daqui, desse bem bom aqui do planeta. Então, se fizermos isso, o Senhor vai chegar. Num dia e hora que nós não estamos esperando e que nem sabemos quando. É a morte. Porque ninguém sabe quando vai morrer. Ou melhor dizendo, ninguém sabe quando vai desencarnar. Ninguém sabe quando vai fazer o seu retorno ao mundo espiritual. E assim podemos ser pegos totalmente desprevenidos, sem nenhum preparo espiritual, porque só gozamos os bens materiais, que na verdade não nos pertencem. Nada do que existe aqui no planeta, nem este nosso corpo, na verdade, nos pertence. Tudo é criação de Deus. Portanto, tudo pertence a Deus. Nós estamos aqui com as coisas por empréstimo. E aquele que recebe tudo por empréstimo tem que saber cuidar e bem utilizar, porque deverá um dia de prestar contas. Não é mesmo? Então, Jesus usou um símbolo. Olha, a morte, que é uma fatalidade, ela vai chegar. E aí? Ah, você foi um servo infiel, mau? Você será açoitado. Ou seja, você vai arcar com as consequências disso. E, claro, que encontrará sofrimento, porque a sua própria consciência o irá acusar. Agora, se você foi infiel, mas não tinha consciência disso, você também irá sofrer, mas menos do que o outro que tinha consciência plena. E aí, então, Jesus está se referindo a nós, os religiosos. Isso mesmo. Os que temos uma religião. Os que conhecemos a realidade espiritual da vida. Os que, pelo menos da boca para fora,
dizemos que seguimos os ensinos do nosso Mestre Jesus, nós, os cristãos. Nós somos conscientes. Portanto, haveremos de responder muito mais do que aquele que não tem essa consciência e erra por ignorância. Agora, Jesus também lembra aqui na parábola que aquele que tem consciência e faz o que tem que fazer, e podendo prestar contas, então, ao Senhor, esse, claro, receberá os louros por isso. Mas aquele que foi fiel, mesmo sem ter consciência disso, receberá esses louros em dobro, em triplo e assim por diante. Porque ele nem sabia, ignorava, mas foi fiel. Soube bem utilizar como usufrutuário todos os bens materiais que foram confiados a ele por Deus. Onde será que nós nos classificamos? Entre os servos bons ou entre os servos maus? E lembrando que o espírita possui uma grande responsabilidade, porque o espírita sabe muito bem da realidade da vida espiritual, da continuidade da vida após a morte. O espírita sabe da solidariedade entre as encarnações. Então, nós, espíritas, somos aqueles, entre todos os religiosos do mundo, os que menos podem utilizar a desculpa da ignorância. O que estamos fazendo com o Espiritismo? O que estamos fazendo com o Evangelho? Como estamos trabalhando na seara espírita, através do Centro Espírita? Como temos utilizado a internet, nas transmissões, as redes sociais? Como temos exercido a nossa cidadania? Temos sido honestos, solidários, éticos, caridosos? Porque é isso que vai pesar na balança, na hora que tivermos que prestar contas dos nossos atos, das nossas ações, do uso dos bens terrenos ao seu verdadeiro proprietário, que é Deus. Esse é o significado profundo da parábola dos servos bons e maus. Nós somos os servos, destinados a chegar à perfeição. Mas como chegaremos a ela se não sabemos respeitar a criação divina, os dons que Deus nos deu e que precisamos desenvolver sempre pensando no bem coletivo? Então pensemos sobre isso. Jesus não é simplesmente um contador de histórias. Não. Jesus é um mestre. Suas parábolas vão muito além de contação de histórias. São, na verdade, alertas à nossa alma. São vislumbres espirituais da nossa realidade. As parábolas são encantadoras, mas precisamos penetrar o seu significado profundo. E aí o Espiritismo nos propicia exatamente isso. Esta parábola é um alerta necessário, porque muitos de nós ficamos apenas na fachada, na superfície, quando, na verdade, as lições do Evangelho e as lições do Espiritismo devem adentrar a nossa alma e nos transformar. Temos permitido que isso, de fato, aconteça? Recomendo aqui
que você que está nos acompanhando faça a leitura ou a releitura da parábola dos servos bons e maus. Recordando, ela se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, versículos 45 a 51, e no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 42 a 48. E depois de fazer a leitura, pergunte-se e tente dar uma resposta verdadeira. Eu me enquadro, eu me encaixo aqui, nesta parábola, como um servo bom ou estou mais para um servo mau? Reflita, medite sobre tudo que você está fazendo aqui na Terra, como está fazendo, quais são seus valores de vida, seus ideais maiores, e tente então se encontrar. Se for o caso, corrija os rumos da sua vida, ou, se for o caso, apenas então reforce essa sua boa vontade, esse seu amor, essa sua caridade. Esse é o alerta desta parábola. Bem, chegamos já à metade do nosso programa, então está na hora agora de nos voltarmos a Paulo de Tarso, este grande apóstolo do Evangelho. Você vem nos acompanhando e sabe que durante um bom tempo nós mergulhamos na vida e obra de Paulo de Tarso. E no programa passado nós chegamos ao final, quando Paulo, então, foi morto pelos romanos, retornando à vida espiritual. Mas Paulo nos legou uma obra imensa, e essa obra precisa também ser estudada. Que obra é essa? As suas cartas, também chamadas de epístolas. Então, as famosas cartas de Paulo. A nossa proposta, então, a partir de agora, é fazer um estudo dessas cartas, da maneira mais profunda possível. As cartas têm muito conteúdo e nós vamos ter, claro, que escolher esses conteúdos, mas nós vamos estudar carta por carta. Vamos contextualizar essas cartas dentro da época lá de Paulo de Tarso, trazê-las para a nossa atualidade e compreendê-las, claro, através do Espiritismo. Para hoje, nós reservamos falar um pouco do próprio Paulo de Tarso e o seu significado. Quando ele fala para nós, lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo é que vive em mim. Vamos compreender isto? Porque, em verdade, Paulo não estava se comparando a Jesus. Da Jerusalém, símbolo da doutrina mosaica, para as cidades politeístas do Império Romano. Do mundo judaico para o mundo gentil. Do farisaísmo hipócrita e ritualístico para a pureza dos ensinos evangélicos. Da arrogância intelectual para a fraternidade do coração. Tudo isso representa a caminhada realizada por Saulo de Tarso em sua transformação de ordem moral para Paulo de Tarso. O homem velho, despindo-se de suas crenças para ser o homem novo, vestido de novas crenças. O judeu ortodoxo que se faz cristão. O seguidor de Moisés que se faz mensageiro de Jesus. E aquele que sonhava com a cadeira do Sinédrio, um grande colégio religioso judeu,
passou a sonhar em trabalhar pelo bem do próximo, para a glória de Cristo, o Senhor, e de Deus, o Pai e Criador. E assim ele fez. Na morte de Saulo, viveu Paulo para toda a eternidade. Quem mergulha na vida e obra de Paulo de Tarso tem sua própria vida tocada de maneira significativa. Estamos diante de um homem que aceitou o profundo desafio de se transformar e se entregar a uma missão dificílima, num tempo hostil, a todo o tempo abeirando-se da morte, tendo que renunciar a si mesmo e a todos os confortos materiais. Tudo em nome de manter acesa a chama dos ensinos evangélicos e fazer surgir e crescer o cristianismo por todo o mundo conhecido, seja na Ásia, seja na Europa. Incansável, sob as mais diversas torturas, apedrejado mais de uma vez, passando fome, doente, desamparado muitas vezes, perseguido e injuriado, Paulo não desistiu, nem titubeou um momento sequer, exortando a todos que seguissem seu exemplo, pois o Evangelho é a luz imperecível que necessita da nossa coragem, da nossa fé, para transpor e derrubar as barreiras impostas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela indiferença dos seres humanos. Com a chama do ódio ardendo em seu coração e convulsionando sua mente, Saulo, ainda não o Paulo, Saulo toma a direção da cidade de Damasco para um acerto de contas com os temíveis cristãos que ousam perturbar o judaísmo com ideias esdrúxulas e, na opinião dele, sem cabimento. Havia sido confrontado em sua arrogância com a atitude fraternal de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Seu orgulho não podia tolerar tal demonstração de submissão a um nazareno provindo da Galileia, um transgressor da lei que os judeus tanto velavam. E o acerto de contas aconteceu antes do que ele previa e de maneira totalmente diferente do que podia esperar. Entre a poeira levantada pelos cavalos e o sol que fazia o suor escorrer, ali mesmo na estrada o acerto de contas teve início. Saulo tem um encontro com Jesus. Por que me persegues? Perguntou o Cristo. E tão imensa era a luz espiritual que acompanhava a aparição, que Saulo se curva, sente a poderosa ação magnética daquele ser e, prostrado e comovido, por sua vez indaga: quem és, Senhor? E ouvindo que ali se encontrava Jesus, a quem tanto perseguia, sem o saber, tinha começo sua transformação. A verdadeira transformação é aquela de foro íntimo, em que o passado fica no seu tempo. Nos primeiros anos, Paulo tudo fez para desenvolver em si a humildade e a caridade. Apagou a personalidade hostil do Saulo para fazer desabrochar em si a personalidade cristã. Teve que se ausentar do mundo, perder a família e os amigos para ser servo fiel do Messias e, finalmente, como Paulo de Tarso, iniciar sua vitoriosa carreira de apóstolo. A mensagem de amor do Evangelho impregnou seu coração e, apesar da inicial desconfiança dos discípulos de Jesus, desconfiança natural, seguiu para fora do mundo judaico, procurando converter para a nova mensagem os povos gentios, idólatras, compreendendo que a mensagem cristã era para todos os povos. Assim, lançou-se às estradas
percorrendo-as sem cansaço, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, sob o tormento do sol e da chuva e dos mais variados perigos, doando sua palavra a quem quisesse recebê-la, fundando os primeiros núcleos cristãos fora da Palestina. Levava cópias dos chamados ditos do Senhor, os ensinos morais de Jesus, compilados por Mateus, no esforço de alicerçar as comunidades com os ensinamentos morais dados pelo Mestre. De temperamento forte, embora ao mesmo tempo dócil, Paulo de Tarso foi se transfigurando de pouco em pouco, vivendo cada vez mais de acordo com os preceitos do Evangelho, preocupado em manter as comunidades fiéis a Jesus Cristo. E assim, os anos passaram. Apesar das perseguições realizadas pelos judeus e também pelos romanos, o cristianismo cada vez mais se consolidava, se engrandecia, surgindo então um novo desafio: como manter as viagens cada vez mais extensas para visitar as comunidades e alicerçá-las? Já estava difícil conciliar os inúmeros afazeres com a idade mais avançada, e tudo ficou mais complicado com sua prisão pelos romanos. O que fazer? Sempre inspirado pelos espíritos ligados à Boa Nova e por Jesus, viu nas cartas a solução. Escreveria às comunidades cristãs e seus fiéis amigos seriam encarregados de transportá-las a seus destinatários. Assim, um novo tempo era inaugurado. Agora, o apóstolo comparecia em espírito, através da letra que vivifica, e impossibilitado que estava de comparecer pessoalmente, como tanto desejaria. Um imenso correio se estabeleceu, perdurando até o fim de sua vida. As cartas, ou epístolas, vararam o tempo e tornaram-se universais, fazendo parte do conjunto das obras que constituem o Novo Testamento, ou Evangelho. Apesar das polêmicas sobre a autenticidade dessas cartas, já que os originais se extraviaram e provavelmente o que temos são cópias das primeiras cópias, não há dúvida quanto ao valor do seu conteúdo para o melhor entendimento dos ensinos de Jesus e compreensão dos primeiros tempos do cristianismo. Aqueles tempos marcaram definitivamente a humanidade. Paulo de Tarso foi figura marcante, fundando comunidades cristãs, ensinando novos apóstolos, enfrentando as perseguições e calúnias, encorajando com sua fé os iniciados, entregando-se de corpo e alma ao sacerdócio de renovação do ser humano diante da mensagem imortal, trazida e exemplificada pelo Mestre dos Mestres. O amor e a caridade, a fé e a esperança lhe dão a força necessária para tudo superar, nunca sendo peso aos confrades, trabalhando pelo próprio sustento e dedicando horas intermináveis para a divulgação e boa prática dos ensinos do enviado de Deus para a salvação dos homens. Perguntemos: o que seria do Evangelho? O que seria do cristianismo sem o trabalho incomparável de Paulo de Tarso? O que seria do futuro da humanidade se ele não compreendesse que era preciso se apagar para fazer brilhar a mensagem da Boa Nova? Não temos como calcular o quanto devemos ao apóstolo da gentilidade. Paulo de Tarso foi fiel servidor de Jesus, exemplo de transformação moral e dedicação ao trabalho. É por tudo isso que ele teve o direito de exclamar aos Gálatas, na sua carta, lá no capítulo 2, versículo 20.
já não sou eu que vivo, mas o Cristo é que vive em mim. E nós deixamos aqui a nossa saudação, o nosso agradecimento, o nosso preito de gratidão a Paulo de Tarso por tudo que ele realizou e pelo que ele representa para todos nós aqui na humanidade. É a partir dessas colocações que nós vamos, então, estudar as cartas que nos foram deixadas por Paulo de Tarso e que se encontram no Novo Testamento. Na semana que vem, no nosso próximo programa, nós vamos abordar a história dessas cartas, como elas foram elaboradas, ou seja, antes de mergulharmos carta por carta com todo o seu conteúdo, nós vamos primeiro conhecer a história dessas cartas e os diversos personagens aos quais ele se refere nessas cartas. Vai ser realmente um estudo muito significativo e prazeroso, para que depois, então, possamos começar o estudo, que vamos iniciar com a carta aos Romanos. Então, fique ligado no nosso programa. Estaremos aqui na próxima quinta-feira, trazendo esse conteúdo maravilhoso sobre as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. Bem, nosso relógio está dizendo que estamos adentrando a última parte do programa. E isso significa que está na hora de passar a palavra a você. Você, telespectador, que acompanha não apenas o nosso programa, mas a programação da Web Rádio Cristo Consolador, a você, então, que nos envia as suas perguntas. Você que procura tirar as suas dúvidas em relação ao Evangelho. E nós recebemos aqui a pergunta assinada pela Mônica Carter, que é da cidade do Rio de Janeiro, aliás, de onde estamos fazendo a transmissão do programa. E a Mônica nos endereçou a seguinte pergunta: por seguir os princípios e rituais de minha igreja, posso me considerar salva? Muito bem, vamos responder a Mônica aqui através do Espiritismo. Em verdade, Mônica, nós precisamos ir além do seguir as práticas, os rituais. Temos que ir além da frequência da nossa igreja, mais particularmente do Centro Espírita, para nós espíritas. Por quê? Porque, em verdade, a verdadeira demonstração da fé, ela não se encontra pura e simplesmente na frequência ao Centro Espírita. Eu posso frequentar o Centro Espírita semanalmente, religiosamente, naquele dia e horário, mas isso não quer dizer necessariamente que eu esteja apreendendo os ensinos da doutrina. Não quer dizer que eu esteja empreendendo a minha transformação moral, que eu esteja, a cada semana, me melhorando. Eu estou no Centro Espírita. Todo mundo sabe que eu estou ali. Todo mundo sabe que pode contar comigo naquele dia e horário, porque eu sou um frequentador assíduo daquela reunião, daquela atividade. E posso sair de lá dizendo aos meus familiares e a meus amigos que sou espírita e que pertenço ao Centro Espírita tal. Mas isso não quer dizer que eu seja um bom representante do Espiritismo e, portanto, do Evangelho. A mesma coisa em relação ao católico, a mesma coisa em relação ao evangélico. Não basta frequentar o seu templo religioso,
Não basta estar engajado nesta ou naquela atividade da sua igreja. Não basta cumprir este ou aquele ritual da sua doutrina. É preciso se transformar. É preciso ser. Porque senão você será um religioso de fachada. Você será um falso cristão. Então temos que ir além. Obviamente que frequentar o templo religioso, frequentar o centro espírita é importante, porque lá nós estaremos com aqueles que comungam dos mesmos ideais. Lá nós vamos receber o auxílio dos bons espíritos que comparecem a todos os templos religiosos. Lá vamos reforçar a nossa fé e nos preparar melhor para a vida comum, diária, desde que estejamos combatendo em nós os vícios, as paixões e permitindo o desenvolvimento das virtudes. Não adianta apenas ficar maravilhado com as palavras do pastor, com a missa realizada pelo padre, ou com a palestra lá do orador espírita, mas se tudo isso não está mexendo com você, e você continua egoísta, orgulhoso, preconceituoso, vaidoso, e assim por diante. Não adianta. Precisamos ter verdadeira fé. Por isso, nós espíritas elegemos a caridade como o nosso roteiro de vida. E você só consegue fazer a caridade se combater o egoísmo em si. Porque a caridade é a antítese do egoísmo. E caridade significa colocar o amor em ação. E aí, então, a fé, que é muito importante, mas a fé que deságua na obra. A fé sem a obra é morta. Porque se você fica com essa fé apenas literária, essa fé apenas da boca para fora, essa fé ritualística de ser apenas um frequentador pro forma social do templo da sua doutrina religiosa, essa fé não terá valor perante Deus. Mas se a sua fé se consubstancia em obras de caridade, de auxílio ao próximo, de desprendimento dos bens terrenos, de trabalho íntimo de transformação moral, aí a sua fé é verdadeira. Então, minha querida Mônica Carter, e a todos que estão nos acompanhando, não basta frequentar o templo religioso, não basta fazer o sinal da cruz, não basta fazer uma prece e se colocar de joelhos para isso, não basta passar por um ritual de batismo para ganhar o reino dos céus. A senha para a felicidade após a morte é a caridade. É o amor em ação. É o se moralizar e se espiritualizar e pensar, então, no bem dos outros. Aí sim, nós podemos dizer que garantimos ganhar o reino dos céus, que significa gerar para nós mesmos, depois da morte, a felicidade, a qual nós somos destinados por Deus, mas que só depende de nós mesmos para conquistá-la. Bem, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Um programa espírita que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e do YouTube. Se você perdeu alguma edição do nosso programa, não tem problema.
acesse no YouTube o canal da Web Rádio Cristo Consolador. E lá, nas playlists, você vai encontrar a playlist do nosso programa. E aí estão lá todas as edições do mesmo, para que você possa ver e rever a hora que você quiser. E vamos deixar aqui o convite para que esteja conosco semana que vem para darmos continuidade ao estudo das bem-aventuranças, das parábolas do nosso Mestre Jesus e das cartas de Paulo de Tarso. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, aproveita aí o chat do Facebook e do YouTube, envie, teremos o maior prazer em responder. Receba um grande abraço, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em sua vida e até o nosso próximo programa.